Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham no plenário, os ouvintes da Rádio Dinâmica, os internautas. É um prazer novamente falar com todos vocês. Quero aqui, não falei até no nosso primeiro ciclo de debates, falar a respeito de um projeto que é importante, a gente deve discutir ele numa numa sessão extraordinária no dia de hoje, que fala sobre remanejamento de recursos, de dotações do nosso orçamento. Orçamento, essa palavra que ela é extremamente importante na administração, desde a sua elaboração e execução. Todos nós sabemos que a execução do orçamento é prerrogativa do executivo, do senhor prefeito, mas que desde lá de trás, quando se faz o orçamento, quando se realiza audiências públicas para tratar desse assunto, e na aprovação dele, o legislativo tem um papel importante em relação ao orçamento do município. E foi até um pouco surpresa para todos os vereadores, não só a oposição, mas isso chamou a atenção de todos na semana passada, quando chegou um projeto de lei aqui de suplementação, que ele chega aí, acho que 4 milhões e alguma coisa, um valor relativamente grande. E teve alguns pontos que chamou a atenção de todos, foi surpresa para todos, a destinação de alguns recursos, anulação de alguns, destinação para alguns recursos, para a execução de obras, que é extremamente importante para o município. É gostoso quando a gente vê o município, o Estado, a União executar obras, Mas isso, eu repito, é uma prerrogativa do prefeito, mas que às vezes a gente, como vereador, pelo fato de a gente aprovar o orçamento, pelo fato da responsabilidade que a gente tem em relação a acompanhar tudo aquilo que acontece no nosso município, a gente também se sente no direito, senhores vereadores, de opinar, Quando a gente às vezes não pode alterar alguma coisa, mas pelo menos que a gente expressa a nossa opinião em relação a alguns atos da administração, alguns atos do senhor prefeito. E como eu disse aqui no início da nossa conversa, nos surpreendeu em alguns artigos, algumas anulações de recursos do orçamento vigente. Eu penso até que é importante, como eu disse aqui, obras, é importante fazer obras, mas nem sempre uma obra importante, ela é feita apenas de ferro e cimento, Então, eu acho que isso chama atenção, é importante, gera emprego, mas tem muita coisa na execução do orçamento, na aplicação dos recursos públicos, que também é importante na administração e na vida das pessoas. E a gente viu aqui, se deparou com anulação de alguns recursos, que no nosso entendimento faz falta para uma série de coisas importantes no nosso município, onde existe muita carência. Aqui foi levantado algumas questões em relação a anulação de alguns recursos em setores extremamente importantes da administração, que a gente percebe que passa por dificuldade e há uma cobrança muito grande das pessoas, da população, em relação à aplicação desses recursos. Foi aqui levantado situações em relação ao fornecimento de remédio, que não é muito, não funciona muito bem no município, sinalização de solo, enfim, uma série de investimentos que a cidade tem carência. Um dos recursos que me chamou bastante atenção, a anulação de recursos relacionados ao SAAT. O SAAT hoje ele tem algumas dificuldades no sistema de abastecimento de água, esgoto. Então, é claro que a gente respeita, eu estou dizendo que a gente respeita, é uma prerrogativa do prefeito, mas a gente não tem como não expressar nossa opinião. Então, é um sistema que às vezes ele é bastante deficitário e a gente vê a anulação de verbas desse setor. Setor da educação, alguém disse aqui, mas é apenas um remanejamento que faz parte, não alterou os valores, mas enfim, tem muita coisa no nosso município que precisa como disse aqui alguns vereadores, de manutenção. Tem muitos pontos, muitos setores do nosso município que está abandonado, e a gente vê a anulação de alguns recursos. Então, acho que é importante você cuidar daquilo que tem também. Não é importante você sempre construir e abandonar, deixar de conservar aquilo que já foi feito.
né? E infelizmente no nosso município isso vem acontecendo. Então, assim, são muitos. O orçamento, para que as pessoas entendam, você tem como remanejar recursos de um setor para o outro, né? E desde lá da elaboração desse orçamento, a gente discutiu alguns pontos onde houve discordância de muita gente, como, por exemplo, a gente é muito cobrado em relação ao incentivo ao transporte dos alunos universitários. Muito barulho, né? Que o nosso município, infelizmente, ele não fornece esse recurso para os nossos alunos, que é tão importante para a educação. Então, assim, são vários pontos do orçamento que o prefeito, nesse projeto aqui, ele deixa de fazer para alguns tipos de obra que, pelo que a gente entendeu aqui, são obras de ferro e cimento, como eu disse aqui. Que é importante, é claro que mas tem algumas prioridades no nosso município que eu acho que a gente tem que rever. Nós respeitamos a decisão do prefeito de executar, de aplicar os recursos, mas tem muita coisa no nosso município que, infelizmente, se a gente aprovar isso aqui, se o prefeito tornar isso realidade, vai ser meio injusto para alguns setores do nosso município, que sofre já há bastante tempo e que a gente tem sempre a expectativa de que isso um dia vai acontecer. Eu acho que cada administrador que passa, é natural que às vezes ele não dá conta de fazer tudo, mas enfim. Isso, quando a gente aprovou esse orçamento lá no início, a gente teve a preocupação, o acompanhamento nas audiências públicas de destinar esses recursos para essas prioridades do nosso município. Então, assim, é um orçamento que nos chamou muita atenção, me deixou muito preocupado. Teve alguns pontos até aqui que eu discordei totalmente, onde se anulou o recurso, zerou algumas rubricas, de alguns pontos importantes, como iluminação pública, como eu disse aqui, esgoto, e tivemos até alguma resposta que talvez essa anulação poderia ser preenchida com um recurso de um possível convênio com o governo do estado, sei lá, verba que vem de um deputado, que eu achei um absurdo, isso não existe, uma coisa que, assim, eu tenho certeza que ninguém daqui concordou com esse tipo de coisa, E parece que um valor maior, inclusive, que a gente até está fazendo uma emenda, para, no mínimo, a gente discutir e debater esse assunto, que é um valor extremamente alto, sim, para o nosso município, passa de R$1 milhão, que parece que é para alguma parte para execução de uma obra aqui no Distrito Industrial, que é de asfaltamento, obra de arte, ponte, que é importante, mais uma outra obra que, pelo que a gente teve de informação aqui, que é a pavimentação de uma estrada de terra que talvez muita gente não conhece, que fica ali na saída da subestação de Itanabi, que liga ao posto 474 lá em cima. Uma obra que é claro que é importante, nem é contra isso, mas quando você se depara com o Vila Rica, que existe há 40 anos, que agora, 2 anos atrás, 4 anos atrás, foi contemplado com rede de água e esgoto, então por que não a gente pavimentar aquilo? É apenas uma sugestão, mas eu acho que, em primeiro lugar, essas pessoas, um outro ponto que eu acho importante, já que a gente está falando, se isso for realmente destinado para execução dessa pavimentação dessas obras, eu acho que hoje nós temos um problema muito sério no nosso município, que é o acesso, a saída para Ibiporanga, Palestina, Usina Guarani, que infelizmente veículos pesados, que passam hoje, circulam pela nossa Avenida Diego Carmona e consequentemente causam um transtorno muito grande na Vila Tomás, que é um problema já que há muito tempo, vem a cada dia que passa se agravando, Então, assim, eu tenho uma sugestão para isso. Eu acho que todo mundo já teve a sua ideia, a gente até pensou, discutiu isso desde lá de trás, mas, por exemplo, ao invés da gente asfaltar hoje esse acesso que vai até o posto 74, por que não a gente pensar numa alternativa? E eu sempre pensei, a gente já debateu isso, da possibilidade de um acesso, passando ali pelo Bom Jesus, naquele acesso que sai naquele trevo, na rodovia Euclides da Cunha, que dá acesso à base aérea, ligando aquela região, passando pelo córrego da Angola e um acesso lá em cima, próximo ao cemitério do Jardim da Igualdade, para que a gente tirasse da Avenida Diego Carmona, que é um dos cartões postais do nosso município, apesar dele estar sempre abandonado, mas assim, isso vem agravando com o trânsito de veículos pesados que vem incomodando muita gente naquela região, Vila Tomás. Então, assim,
eu penso que é uma obra assim que não é muito barata, mas se você pegar hoje, fizer isso, usar esse recurso do que se pretende fazer no asfaltamento dessa via aqui, que é importante, mas eu não acho que uma aquela, nem que for para a gente fazer ali uma ponte no córrego da Angola, deixar uma estrada cascalhada ali para você tirar esses veículos pesados, que não tem outra opção, que passam no nosso município, e a gente buscar esses recursos, não fazer essa obra não com recursos próprios, mas sim a gente se unir, buscar recursos do governo federal, governo estadual. Então, assim, eu acho que hoje, né, duvido que tenha alguma coisa em termos de transporte, né, de estrada, do que a gente analisar hoje aquele problema da Vila Tomás, da Avenida Lopes Cabreira, né, que dá acesso a Ibiporanga, que hoje a gente tem a nossa usina, ela acaba produzindo um tráfego muito grande de veículos pesados, então a gente tem que achar uma alternativa com urgência. Então, assim, na minha opinião, hoje seria mais importante a gente criar um acesso para ali, né, repito, saímos do bairro Bom Jesus, passamos pelo córrego da Angola, subimos ali no loteamento do Jardim Imperial e fazemos uma ligação na vicinal Isidoro Sanan, lá próximo ao Jardim da Igualdade. Então, seria hoje, assim, isso seria até matéria para a gente discutir isso, só para concluir, senhor presidente, mas assim, alguma coisa em relação ao plano diretor, que também é importantíssimo a gente discutir e não se discute. Então, essa é a minha observação. A gente tem algumas necessidades, né, com mais prioridades do que se pretende fazer com o recurso nesse projeto que a gente está discutindo hoje. Então, era essa a minha observação, senhor presidente, senhores vereadores. Eu agradeço, né, a população que nos deu a sua atenção e até uma próxima oportunidade.